Depois da derrota diante do São Bento, a diretoria do Vila Nova deu a cara a tapa e falou sobre a permanência do auxiliar Rafael Toledo no comando do time. Em relação à questão de novidades, o Rafael comanda a equipe contra o Atlético. Foi um pedido dos jogadores para que houvesse a manutenção da comissão técnica nesse próximo jogo. A gente atendeu, deixando também para eles a responsabilidade dessa decisão também ser compartilhada com eles. Contradição. Em primeiro lugar, isso é uma decisão da direção, se vai ter treinador, vai deixar treinador ou vai efetivar o Rafa ou não. Nós jogadores, eu acho que nós temos que apoiar quem vai estar aqui no momento. O Rafa está aqui no momento e acredito eu que o Muricy Ramalho, o Abel Braga, esses caras sempre tiveram uma oportunidade como o Rafa está tendo agora, para ele conseguir ter uma carreira vitoriosa, né? E às vezes a gente sabe que tem alguns treinadores que vão surgir no mercado numa situação adversa, numa situação difícil. Quem sabe é o momento do Rafa, de repente, de se firmar como os grandes treinadores do futebol brasileiro. Até agora, os resultados não vieram. Na Série B, o Vila Nova teve o comando do técnico Eduardo Batista e também Marcelo Cabo. O auxiliar do clube, Rafael Toledo, continua como treinador. Agora, a diretoria pede mais atitude do elenco. Será que o problema realmente é o treinador ou será que o problema é realmente a necessidade de uma mudança de atitude? Então, questão de nome nesse momento, cara, se fosse nome por nome, a gente acredita que nós teríamos já saído dessa situação antes. Você pega nome Marcelo Cabo, você pega o nome Eduardo Batista. Então, as mudanças elas têm que partir primeiro de atitude. Para piorar o clima no Vila Nova, Robinho disse em uma rede social que tem jogador escondendo do jogo e transferindo responsabilidade. Foi até com surpresa que a gente viu essa postagem. Primeiro, na verdade foi uma postagem que saiu circulando, né? Printaram e a gente primeiro vê com surpresa, porque não é um comportamento que a gente espera. Segundo, maior surpresa ainda, é o que a gente também não identifica aqui no dia a dia. Então isso aí internamente vai ser resolvido, tem que se colocar os pingos nos is e internamente será resolvido. Bom, portanto, o Vila Nova cheio de problemas para esta reta final de Brasileiro Série B. Há quem diga que o Givanildo Oliveira foi procurado pela diretoria e não aceitou o convite, e acho difícil técnicos desse nível aí assumirem o Vila Nova nessa reta final da forma que está, com tantos problemas de bastidores. Eu encerro a minha participação, Wendel Pasquetto, desejando boa sorte para o Anápolis, o Galo da Comarca, daqui a pouco, penúltima rodada da divisão de acesso. O Anápolis ganhando da Jataiense do Jonas Duarte sobe. E esta noite poderemos conhecer também o outro classificado, que é o Jaraguá, tem chance também de subir, vai jogar contra o Aparecida. E a gente tá de olho em tudo com você, Wendel Pasquetto. Você tá com medo hoje à noite? Não tenho medo não. Em casa, tranquilo, contra a Jataiense, o Galo passa. Então tá bom. Valeu, um abraço. Outro. Torce pro Anápolis, Evandro. Aqui nós temos boa dois. Boa sorte pro Anápolis. Humberto Castro e André Isaac. Mas, Pasquetto, sobre esse noticiário do Vila Nova... Vamos primeiro com a invasão, Vandinho? Vamos. Porque é um assunto chato, é grave, mas a gente tem que falar, né? O que eu quero falar sobre isso? É que está ficando muito perigoso, está se tornando uma rotina no futebol brasileiro. Nem sempre isso dá efeito, nunca vai dar um efeito positivo esse tipo de situação. Esse dia invadiram lá do Cruzeiro, deu jeito nisso? Consertou o time? Não. Então, é uma situação... Botafogo também invadiram. É muito perigosa, invadiram do Goiás, invadiram, não sei se o Atlético já teve esse tipo, acho que já teve também um tipo de situação assim. Não é a primeira vez que acontece. Jogador de futebol, ele jogando sob pressão, qualquer ser humano que vai trabalhar e vai sob pressão para ter que resolver de qualquer forma, ele acaba não rendendo. Né? Isso foi muito pior para o Vila Nova e cria uma situação da seguinte forma: se o Vila Nova, por um acaso, ganhar do Atlético o jogo, esses cidadãos que invadiram o CT hoje vão se vangloriar que foi por causa da invasão, da ameaça deles lá, os jogadores. Isso pode se tornar repetitivo depois.
Então, é uma situação muito perigosa. Eu acho que o Vila deveria ter se preparado melhor, né, para não deixar nem invadir o CT, né, porque o Vila, às vezes, ele está dormindo em algumas situações. O fogo que colocaram na sede, atearam na sede, poucos dias atrás, na sede não, na loja do clube, foi um princípio de situação criada pelos torcedores, um anúncio, que ó, nós vamos invadir, vamos fazer isso. Então o Vila deveria ter se prevenido quanto a isso. Tinha uma viatura que saiu daqui do Dois Oba. policiais. Desde ontem o Vila tem mantido essa relação estreita com a polícia. Sim. Ontem no aeroporto eram 4 viaturas e 10 policiais. Aí hoje, uma viatura já esteve no Oba, estava no Oba logo cedinho e foi com a delegação até o CT. E lá no CT eles ficaram posicionados perto do campo, já dentro do CT. A informação que eu obtive, inclusive com o doutor Ricardo Bessa, advogado do Vila Nova, os torcedores forçaram o portão, é um portão pesado, bicho. Forçaram o portão e entraram. Os policiais não ficaram no portão, então? Entraram. E aí vocês estão vendo o que aconteceu. Então, assim... E palavras do dirigente do Vila, do advogado. O Vila foi até a polícia. Quebraram um bebedouro e furtaram bolas e cones também. Então, isso é protesto. Se o cara vai lá e rouba, quebra. E um foi apreendido. Isso é protesto. Né? Protesto é você ir lá, reclamar dos jogadores sem agressividade. Eu acho que o torcedor até pode fazer isso no jogo. Não agredir moralmente também, que eu acho super errado. Mas o cara que vai lá, que rouba, é bandido, é ladrão. Ele não foi lá para protestar. Ele foi para se aproveitar de uma situação para roubar alguma coisa. Então isso é muito perigoso. Eu acho que o Vila dormiu no ponto, né? Até porque o Hugo, como sendo um oficial da polícia, deveria ter imaginado isso, se preparado melhor para dar uma força lá para o jogador, uma proteção aos jogadores. Muito ruim para o Vila Nova. Isso é um prenúncio de uma situação ainda pior para o Vila Nova. Se pensam que isso aí vai melhorar o rendimento do Vila, eu acho que é capaz que piora. Olha, uma pessoa hoje, quando chegou no Oba, a delegação, olhou para mim e falou assim: Pasquetto, não é jogador, caímos. Porque tem jogador que fica pé da vida e fica com aquilo na mão, Jean. Tem jogador que fica... Não vai dar conta de jogar mais. Tem jogador experiente, rodado, que fala, é assim que vai ser, então nós vamos tirar o pé. Tem jogador que não tem uma personalidade, nem personalidade, o cara tem medo mesmo, é a história dele de medo, da vida, e o cara não dá conta de jogar, ele trava mesmo. Não fica com medo? Claro, eu ficaria, sem dúvida alguma, você tá louco. E então, assim, não ajuda em nada. Essa relação de dirigentes com torcida precisa ser repensada, porque hoje vai na polícia, faz denúncia. Daqui 2, 3 dias está dando ingresso para a torcida organizada entrar no estádio. Então a gente, às vezes, fica aqui batendo nos caras, mas a relação também é muito promíscua, né? Então precisa ser bem profissional. O papel do torcedor nas arquibancadas não tem que estar entrando, não tem que estar dando palpite. E a situação é muito ruim, desagradável. O momento do Vila Nova é uma página extremamente negra na sua história nesse momento.